Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês. Hoje iniciando mais uma semana com as correções, como de costume, depois região sudeste, paisagens naturais. A gente viu na aula passada clima, hoje a gente vai ver vegetação, tá bom? Então é bem tranquilo o assunto também, sem dificuldade. Então vamos lá. Pessoal, tem em mãos inicialmente o livro de atividades, página 14 e 15, para a gente iniciar aí as devidas correções. Tá aí, pessoal, um mapa que mostra a região todo o Brasil, mais especificamente o Sudeste, né? E também o Nordeste, com os climas. O clima do Brasil, né? É o clima em geral aí dos estados brasileiros. E depois só a região Sudeste aí com o aspecto físico, né? Com relação a relevo, a altura do relevo e etc. A altitude. Então vamos lá, pessoal. Então, para respondermos, precisaríamos analisar aquele mapa. Então, de acordo com o mapa 1, o comportamento climático se diversifica ao longo da região sudeste em virtude de fatores com a proximidade ou afastamento do oceano, as diferenças de altitude e as características do relevo, conforme mostra o mapa 2. Com base na observação dos mapas, complete. Nos planaltos do interior paulista, que fica ao norte, e em boa parte do centro e do norte do estado de Minas Gerais, predomina quais tipos climáticos. A gente ia analisar lá e ia ver, né, que no norte de São Paulo é aqui, ó, essa região aqui tem o clima tropical, né? Tá vendo aí? Tropical, norte de São Paulo. Aí ele pergunta aqui mais, né, falando um pouquinho do centro e do norte do estado de Minas Gerais. Então você consegue ver aqui também o centro, né, e o norte de Minas Gerais. Então, que tipo climático são esses? É o tropical e o tropical de altitude. Na costa do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, é na costa litorânea. Então, você vai lá, procura o Espírito Santo, procura o Rio de Janeiro, vai ver que a cor é laranjinha aí, então é o clima tropical, né? Então, não tem erro aí também para responder essa. Nas áreas de altitudes mais elevadas, não precisa nem olhar o mapa. Altitudes elevadas, tropical de altitude. E no extremo sul de São Paulo, qual é o clima no extremo sul de São Paulo? Aqui, esse roxinho aqui, ó, no extremo sul de São Paulo. É justamente o clima subtropical. Então é isso aí, as respostas dessa primeira questão aí. Analisa os dados, aí mostra o Rio de Janeiro, com as temperaturas mínimas e máximas, e tais dias, né? E Teresópolis também, com as temperaturas mínimas e máximas. Então a gente vai ver algumas questões aí para comparar, tá bom? E também o mapa que mostra aí o estado do Rio de Janeiro. Então qual é o principal fator? Qual é o principal fator que diferencia as temperaturas dessas duas cidades fluminenses nessas datas? Pessoal, é a altitude. Você pode ver que Teresópolis está numa região bem mais alta, comparando-se com a cidade do Rio de Janeiro, que fica numa planície. Então a principal diferença aqui é justamente a altitude, tá bom? Então não tem erro não tem mistério nessa questão não. Isso vai justificar mostrando no mapa aqui que Teresópolis está aí na altura aí em torno de 1.200 metros, de 800 a 1.200 metros de altitude. Então é bem maior do que o Rio de Janeiro, que está aí praticamente no nível do mar. E é isso, a gente finaliza as correções e inicia agora o estudo sobre a vegetação da região sudeste. Pessoal, existem diferentes tipos de vegetações, né, no sudeste brasileiro. Muitas delas ligadas à questão da alteração pela atividade humana. Então não é apenas questão da região sudeste isso. Em todo o Brasil nós temos alterações aí vegetativas pela ação humana. As principais delas nessa região é a caatinga, vocês podem ver aqui, é o cerrado, as florestas tropicais e a vegetação litorânea. Então a gente vai analisar, vai estudar cada uma delas e mostrar algumas características principais, tá certo? Então não tem mistério nisso aí não, a gente vai analisar cada uma dessas características. Olha, em alguns pontos
surgem vegetações rasteiras, comuns em regiões de solos rasos, os campos. Então, além das 4 que eu citei, podemos também encontrar os campos, que é muito tradicional na região sul, que a gente vai estudar depois. E também floresta subtropical, que também é característica da região sul. Então, além das 4 aqui, nós podemos encontrar os campos e uma pequena faixa de floresta subtropical. A primeira delas, a tropical, coincide com a vegetação do domínio de mares de morros que a gente já estudou, né? Trata-se de uma vegetação florestal bem densa, fechada, com grandes árvores. É como se fosse uma floresta amazônica, mas é um pouco menos densa. Era conhecida também, essa floresta tropical, como Mata Atlântica. A gente viu isso lá na região Nordeste, que também tem partes aí, resquícios da Mata Atlântica, que é uma vegetação que foi muito devastada, principalmente no início da colonização pelos portugueses, tá bom? Aí aqui eu posto um pouquinho da sua vegetação original, né? A região teve sua vegetação original devastada, como eu falei, pela ação humana, desde o Brasil colônia, dando lugar a plantações de café, a centros urbanos, e ao desenvolvimento de fato. É uma região que se desenvolveu, mas em contrapartida devastou, né, muitas áreas vegetativas. A vegetação da região é muito diversificada. Aí, ó, Mata Atlântica, que são as florestas tropicais, o Cerrado, a Caatinga e a vegetação litorânea. Então, são as principais, né? Aí aqui tem algumas características delas, que tu vai ver também no livro. Eu destaquei algumas para vocês. Mata Atlântica, trecho de relevo acidentado, se localiza lá, né, como as serras do mar, da Mantiqueira, graças à criação de reservas, né? Então existem muitas reservas que preservam aí os resquícios que restaram da Mata Atlântica. Temos o Cerrado, né, que recobria áreas do estado de Minas Gerais e de São Paulo, também bastante aí explorado, principalmente pela produção agrícola. Nós temos a Caatinga, que é encontrado lá no norte de Minas Gerais, onde faz divisa com a Bahia. E temos a vegetação litorânea, entre os manguezais, as restingas, justamente no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Tá aqui o mapa, é bom analisar. Eu vou pegar até um lápis aqui, para que a gente possa analisar essas questões. Pessoal, a Caatinga. Caatinga vai estar aqui, olha. É apenas uma pequena parte, vocês podem ver aí, uma pequena parte no extremo norte de Minas Gerais. Então, isso aqui é a Caatinga da região sudeste. Por quê? Porque faz divisa ali com o nordeste, né? Temos Campos, como eu falei, uma pequena faixa muito pequena mesmo. Tá vendo aqui, ó, Campos e Campos. Temos a floresta subtropical que fica ao lado dos campos aqui, já faz divisa com a região sul, tá certo? Nós temos a floresta, temos o Cerrado, que é muito grande, você pode ver aí, que predomina praticamente em toda a região de Minas Gerais, né, uma pequena parte de São Paulo, tá bom? Temos a floresta tropical, né, que é essa floresta aqui que predomina em praticamente todo o estado, toda a região sudeste. E a vegetação litorânea, essa vegetação aqui, ó, que fica aqui próximo ao litoral, não tem mistério aqui, quando fala em litorânea, é justamente essa vegetação que fica no litoral, não apenas da região sudeste, mas do litoral brasileiro. Características, pessoal. Os cerrados ocorrem em outras regiões, principalmente no centro-oeste, beleza? São formados por árvores, por gramíneas, capim baixo e regiões tropicais, com clima tropical. No litoral, a gente encontra o quê? Manguezais, restingas, tá certo? Que também são importantes aí nessa questão aí. Continuando. Os estados da região sudeste são por vezes relacionados às áreas de grande devastação ambiental. Isso é verdade, né? Então, vários estados aí estão investindo em conservação, em preservação ambiental, seja por iniciativas do governo, como está aqui, ou seja por iniciativas de empresas privadas, ou até ONGs, né? Que não dependem aí de recursos governamentais, só apenas de doações, tá bom? E aí a gente vai finalizar mostrando a notícia que da cidade de Cubatão. A gente vai ler esse pequeno texto, eu vou ler para vocês. Vocês vão acompanhar aí, que é bastante interessante, tá bom?
Olha, mais de 3 décadas após Vale da Morte, Cubatão volta a lutar contra a alta na poluição. Quando a reportagem da BBC visitou Cubatão, o primeiro polo de indústrias pesadas do Brasil, em 81, o mundo testemunhou os efeitos devastadores da poluição atmosférica. É um pequeno texto que vai tratar um pouquinho da história de poluição na cidade de Cubatão. Olha aí, fumaça preta e amarela saía das chaminés dia e noite. Na Vila Parisi, bairro residencial de baixa renda próximo a indústrias de petróleo, fertilizantes e metais, nasciam crianças com graves malformações nos membros e no sistema nervoso. Pelo menos 37 nasceram mortas, devido a problemas como anencefalia, ou seja, a falta de cérebro. Apontada pela ONU como a cidade mais poluída do mundo, Cubatão ficou conhecida globalmente como Vale da Morte. Vejam só, devido à poluição, viu? O químico Osmar Gomes, gestor de projetos do Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente, da USP, se lembra bem de suas primeiras impressões quando chegou à cidade. A qualidade do ar era bem ruim, era difícil respirar, os olhos ficavam avermelhados. A condição que se encontrava na Serra do Mar me chamou a atenção. Havia muitas áreas claras, muitas plantas sem folhas, em função da chuva ácida, que é um problema gerado pela questão de grande quantidade de poluentes. Então vejam só, então, uma situação muito séria na cidade de Cubatão, para ser considerada pela ONU a cidade mais poluída do mundo. Aí finaliza o texto aqui com esses 2 parágrafos. Apenas 10 anos depois, no entanto, Cubatão foi reconhecida na Conferência sobre Meio Ambiente, ou seja, em 1991, né, como símbolo de recuperação ambiental. Então, ela foi reconhecida, uma cidade que era mais poluída do mundo, foi reconhecida como um símbolo de recuperação ambiental, com a imposição de medidas de controle. Quais foram as medidas de controle? Instalação de filtros nas chaminés, as emissões de poluentes chegaram a cair 90%. E com elas, os números de pessoas com doenças respiratórias de bebês comprometidos também caíram. Pessoas que tinham essas doenças respiratórias, esse número caiu bastante depois das ações aí para diminuir as emissões de poluentes em Cubatão. Cubatão perdeu o posto de cidade mais poluída do mundo. Terrível, terrível posto esse, né? E até mesmo do Brasil, segundo dados de 2014 da OMS. Mas estudos da agência da ONU reforçam que o perigo para a população local não está de todo limitado e necessita de supervisão constante. Então vejam só, da cidade mais poluída passou a ser reconhecida mundialmente também como uma cidade aí que recuperou-se quando se fala ambientalmente. Precisa ter os cuidados ainda, né? Mas já melhorou bastante, né? Crianças morriam, nasciam sem cérebros, problemas respiratórios, então uma série de problemas. Problemas ambientais como chuvas ácidas. Então era uma situação muito caótica que vivia a cidade de Cubatão, lá em São Paulo. E aí a gente finaliza, pessoal, né, com o livro didático apenas na página 24. Bem tranquilo aí. Estão hoje bem leves aí, bem tranquilos nas atividades. E o prazo, né, como de praxe, até amanhã, quinta-feira. Então não deixe de fazer, façam atividades, né, não tem mistério aí para fazer. Qualquer dúvida, estou aí à disposição pelo WhatsApp, tá bom? Então fique com Deus, qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.